10.21 Sword Golf Magic. Capítulo 91 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang não tinha ideia de quanto tempo ele já estava treinando e nem estava pensando nisso. Ele havia largado tudo isso e concentrado apenas no treinamento. Quando ficava com sede, ele simplesmente bebia um pouco do balde. Quando sentia fome, simplesmente tirava um pouco da carne seca de sua velha mochila. O treinamento também foi muito desgastante para sua resistência, mas sua resistência foi rapidamente reabastecida por sua mana. Quando seu mana acabou, Shang simplesmente se sentou para reunir um pouco mais. Recarregar sua mana levou apenas 1 hora ou mais. Contanto que Shang não tivesse ferimentos graves ou ossos quebrados, sua mana recarregava com muita velocidade. Aparentemente, a cura da fadiga e os músculos levemente rompidos não consumiam tanto mana quanto uma lesão real. Conforme Shang continuou olhando para cada técnica e praticando-as, ele lentamente começou a sentir sentimentos confusos. Por um lado, ele queria incorporar todas as técnicas. Ele estava fazendo um grande progresso e logo alcançaria seu objetivo de ter completado todas as técnicas básicas do livro. Por outro lado, Shang não queria que acabasse. Este livro aumentou muito seu poder e quase todos os movimentos de Shang se tornaram mais satisfatórios. Era como se algumas imperfeições tivessem finalmente sido resolvidas. Quando Shang inevitavelmente terminou o livro, ele não tinha mais técnicas para analisar. Ainda mais, quanto mais Shang pensava sobre isso, mais ridículo parecia para ele que essas eram todas as técnicas que ele deveria aprender. Soran havia dito que os alunos da Caterpillar Class não tinham acesso às técnicas reais da escola. Esses alunos deveriam criar seu próprio caminho e seu próprio estilo. Eles deveriam criar suas próprias técnicas complexas. Todas essas eram técnicas básicas e maneiras básicas de se mover. Porém, todas as técnicas eram movimentos desarticulados, singulares. Eles não foram projetados para fluir um para o outro como um estilo de batalha real. O fim de uma técnica pode terminar em um local ligeiramente diferente do que outra boa técnica precisaria estar para ser desencadeada. Isso fez com que tudo parecesse desconexo e estranho. Treinar as técnicas individuais por conta própria foi ótimo, mas alternar rapidamente entre elas foi horrível. Eles simplesmente não se encaixavam. Acho que esse é o propósito, Shang pensou enquanto desajeitadamente passava de uma técnica para outra. Ele já havia terminado todas as técnicas e estava tentando se livrar do constrangimento. Quase todos os ataques de Shang foram elevados, mas a desvantagem era que seu estilo de batalha era preenchido com o que ele mais odiava. Momentos embaraçosos. Era como um vídeo que pulava alguns quadros a cada 2 segundos ou mais. Era irritante, e Shang odiava esse sentimento. Seu treinamento anterior no deserto havia se concentrado completamente em se tornar mais rápido e se livrar desses momentos estranhos. Shang queria que suas técnicas fluíssem perfeitamente e não queria ter nenhum tempo de inatividade durante uma luta. Ele queria atacar e atacar e atacar e atacar. Ele queria que seus ataques nunca parassem. Isso tinha sido possível no passado, mas não mais. Agora, ele tinha que lidar com todos esses momentos difíceis de transição. Parecia fácil simplesmente alterar um pouco as técnicas para fazê-las começar ou terminar em um local conveniente, mas, ao fazer isso, as próprias técnicas começaram a parecer um pouco estranhas. Afinal, essas técnicas não deveriam ser usadas em tal posição. Em algumas ocasiões, eles se tornaram mais lentos. Em outras ocasiões, eles perderam muito poder. Às vezes, eles deixavam Shang completamente aberto. Depois de praticar sabe-se lá quanto tempo, Shang percebeu que não seria algo curto. Mudar as técnicas tornou-se cada vez mais difícil. Era como se ele tivesse, em algum momento, cometido um erro em um quebra-cabeça de Sudoku, o que fez com que todo o quebra-cabeça acabasse com números errados em todos os lugares que só vieram à tona quando os 2 últimos números se tornaram combinações impossíveis. Então,
Ele precisaria voltar do final e calcular tudo de novo até que finalmente encontrasse uma alteração que pudesse fazer e continuar a partir daí, só para perceber que havia cometido outro erro. Foi muito difícil e frustrante. A certa altura, Chang conseguiu fazer com que 5 técnicas fluíssem umas para as outras apenas para perceber que nenhuma outra técnica seria capaz de começar confortavelmente a partir dos pontos finais de qualquer uma das 5 técnicas anteriores. Era um beco sem saída. Então, ele alterou uma das técnicas para encaixar a sexta, mas essa mudança fez com que a técnica de encaixe anterior não encaixasse mais, o que fez com que ele tivesse que mudar aquela. Mas essa técnica havia sido o conector que conectava todas as outras técnicas juntos, o que significa que a mudança destruiu todo o resto. Era como se Chan tivesse que resolver um quebra-cabeça incolor, sem bordas ou peças de canto. Ele simplesmente teve que começar com um aleatório e tentar peças aleatórias. No entanto, nem todos os afloramentos de cada peça eram únicos, o que significava que algumas peças que não deveriam estar lá se encaixavam no afloramento independentemente. Foi ridículo. Ainda mais, havia tantas permutações para liberar todas essas técnicas diferentes que nem fazia sentido escrevê-las todas. Claro, as mudanças que alguém poderia fazer em uma técnica só poderiam ser tão numerosas até que ela deixasse de ser aquela técnica, mas com cada técnica tendo tantas mudanças potenciais, o número total de combinações atingiu níveis ridículos. Quantas possibilidades ainda existem? Essa técnica tem 5 mudanças possíveis. Esse tem 3. Esse tem 6. Esse tem 4. Esse também tem 5. Isso é 5x3x6x4x5. 1800. 1800 para 5 técnicas. Chang olhou para o livro, que continha cerca de 50 técnicas. 1800x5x2x4x7x5x3x4x8x3. Perdi o número. Acho que o número mais recente foi quase 1 bilhão. E quantas técnicas foram? Tipo 14 ou 15. De um número de 5 mudanças, o número foi para quase 1 bilhão em apenas 14 etapas ou mais. E sobraram mais de 30. Quantos zeros esse número teria? Claro, nem todas as técnicas fluiriam umas para as outras, mas mesmo que Chang dividisse o número final por 1000, ainda seria um número muito acima de qualquer coisa remotamente prática. Por um tempo, Chang apenas olhou para o livro com técnicas. Agora, os sentimentos de Chang em relação ao livro mudaram. Antes, ele adorava, mas agora não tinha mais tanta certeza. Ele já havia praticado várias vezes todas as técnicas individuais relevantes e já havia mudado a maneira de atacar. Mas agora, ele estava preso a essas transições desajeitadas entre os ataques. Sim, não, Chang pensou. Não tenho tempo até que a morte térmica do universo se instale. Chang suspirou. Acho que não posso passar por isso metodicamente ou com força bruta. Acho que só posso confiar em meus sentimentos sobre isso e progredir lentamente. Enquanto eu continuar praticando repetidamente, eventualmente conseguirei combinar vários deles de uma forma que faça sentido. Chang colocou a cabeça entre as mãos enquanto olhava para o livro. Existem essencialmente combinações infinitas naquele livro, e tenho certeza que existem muito mais maneiras do que uma de combinar todas elas. Devo dizer que este livro é extremamente útil para os alunos da Caterpillar Class. Temos um par de técnicas para nos dar uma orientação aproximada sobre como se mover em uma luta, mas as combinações possíveis são impossíveis de compreender. Com certeza, sou forçado a confiar completamente no meu instinto, o que provavelmente é o que eles querem. Afinal, eles querem que eu crie meu próprio estilo. De qualquer forma, fiz um bom progresso e consegui combinar pelo menos alguns deles. Força bruta como essa não teria muito efeito. Acho que eu deveria visitar as aulas agora. Quão tarde é mesmo? Sword Golf Magic. Capítulo 92. Chang decidiu tomar um banho antes de qualquer outra coisa. Ele provavelmente cheirava mal, e suas roupas velhas estavam grudadas nele, o que era irritante. Antes de hoje, ele realmente não se importava com o quão sujas suas roupas pareciam.
já que ele não tinha muitas alternativas, mas agora, ele tinha. Shang colocou suas roupas velhas no canto da sala e inclinou o balde mágico. Com certeza, assim que ele inclinou, muita água saiu. Não estava fluindo incrivelmente rápido, mas havia muita água. Shang já havia tomado banho antes neste mundo, mas nunca um banho de verdade. De volta à Terra, ele tomava banho exclusivamente, pois era mais rápido e adorava a sensação da água fria escorrendo pelo corpo. Era um pouco estranho não ter sabonete disponível, mas ele teve que aprender a conviver com isso. Depois que Shang terminou o banho, ele olhou para o cabelo. Ele pensou em cortá-lo, mas estava aqui há apenas meio ano. Agora, seu cabelo estava um pouco longo demais para o seu gosto, mas não era muito ruim. Então, Shang tocou seu rosto para sentir sua barba. Com certeza, o crescimento de sua barba poderia, na melhor das hipóteses, ser chamado de espalhado. Além disso, ele tinha aquele típico bigode adolescente com esses pelos finos. Shang pegou sua espada e tentou se barbear, tentando a palavra-chave. A espada simplesmente não queria cortá-lo. Vamos. Eu só quero cortar alguns fios de cabelo, Shang disse para sua espada. Sua espada não reagiu. Vamos. Apenas fique afiado, Shang disse, batendo levemente em seu braço com sua espada. Shang apenas sentiu sentimentos de confusão vindos da espada. Nos próximos minutos, Shang tentou se comunicar com sua espada, mas ele só recebeu sentimentos confusos ou raivosos. A espada não tinha ideia do que ele queria, ou ficou irritada com Shang batendo desnecessariamente contra seu corpo. No final, Shang desistiu com um gemido. Sua mente simplesmente não era poderosa o suficiente para se comunicar com ele de forma eficaz. Assim como um recém-nascido, o melhor que a espada podia fazer era mostrar alguns sinais vagos sobre como estava se sentindo agora. Preciso de uma faca para fazer a barba, disse Shang depois de desistir. Posso lidar com cabelos compridos, mas não gosto dessa barba pequena e estúpida. Isso me faz parecer uma criança. Eu deveria dar uma olhada na escola agora. Talvez eu possa comprar uma faca com ouro e, enquanto isso, também posso conhecer os arredores. Shang foi até seus uniformes e estava prestes a pegar o uniforme verde. Mas então, ele parou. É, verde, Shang comentou com uma carranca. Eu não sou realmente um cara meio verde. Então, Shang foi até o uniforme de bronze e o vestiu. O uniforme azul só podia ser usado em ocasiões especiais. Finalmente, algumas roupas que não parecem sujas pra caralho, disse Shang depois de vestir o uniforme, mas com certeza são pesadas. Shang pulou um pouco para sentir o peso. Nenhuma armadura real era visível do lado de fora ao olhar para o uniforme, mas também definitivamente não parecia leve. Também não havia metal dentro do uniforme em lugar nenhum. Então, o peso tinha que vir do próprio tecido, o que parecia estranho para Shang. Que tecido era esse pesado? Felizmente, o corpo de Shang estava muito acima de qualquer coisa possível na Terra. Shang poderia quebrar um grande número de recordes mundiais sem nem mesmo se esforçar muito. Na Terra, usar um uniforme tão pesado era definitivamente muito desconfortável por longos períodos. Mas aqui era apenas uma questão de tempo até que ele se acostumasse. Para Shang, não parecia diferente de vestir uma jaqueta normal. Ele sentiu o peso, mas conseguiu ignorá-lo depois de um tempo. Meias, Shang disse quando viu as meias. Faz um tempo desde que eu usei isso. E sapatos de verdade, uau! Shang olhou para o lado do uniforme e viu um par de anéis de tecido pendurados no uniforme. Eu acho que é para minha arma. Infelizmente, minha espada é muito longa para carregar na cintura. Devido à aparência única da espada de Shang, ele teve que carregá-la de maneira diferente. Normalmente, as espadas de uma mão deveriam ser usadas ao lado, pois isso daria acesso rápido e fácil. No entanto, como sua espada era muito longa, ela teve que ser colocada nas costas de Shang como uma espada de duas mãos. Infelizmente, isso parecia um pouco ridículo. Sim, a espada de Shang era tão longa quanto uma espada de duas mãos,
mas era muito fina para uma. Isso fez com que a espada em suas costas parecesse um pouco deslocada. Shang olhou para fora da pequena fresta que era sua janela, mas ele não poderia realmente dizer o quão tarde era. Ele viu a luz passando por ela, mas era só isso. Então, Shang deixou seu quarto pela primeira vez em um bom tempo. Shang não viu ninguém no corredor, mas ouviu os sons de treinamento e luta do lado de fora. Ele foi até as escadas e desceu até o primeiro andar, de onde saiu. Agora, pela primeira vez, Shang podia realmente olhar para a academia enquanto ela estava ocupada. Havia vários campos de treinamento nas laterais da academia. Os campos não eram separados por cercas, mas por linhas. Basicamente, não havia flora na academia e havia apenas algumas feras. No entanto, essas feras estavam dentro de arenas especiais e todas lutavam contra alguns alunos. A atenção de Shang foi atraída para as feras, já que ele não tinha visto muitas delas antes. Havia alguns lagartos, texugos, cobras e até um urso. Shang também podia ver algumas bestas voadoras, mas elas eram raras. Os alunos eram de todas as idades, mas sempre agrupados em faixas etárias semelhantes. A maioria dos grupos tinha um professor supervisionando-os, mas nem todos tinham um. Shang adivinhou que os grupos sem professor não estavam participando de uma aula, mas apenas treinando regularmente. Ao todo, Shang imaginou que havia mais de 1000 alunos nos campos, bastante. De repente, pela visão periférica de Shang, ele viu uma mão vindo em direção ao seu ombro direito. Pacote. Por reflexo, Shang empurrou a mão para o lado com o braço direito. Ele nem havia pensado em suas ações antes de fazê-lo, já que seu longo treinamento na terra o condicionou a bloquear as mãos que vinham para ele inesperadamente. Shang ouviu enquanto olhava para o dono da mão. Era um cara loiro com uma longa alabarda nas costas. A julgar por sua altura e rosto, ele provavelmente tinha cerca de 17 anos. No momento, ele estava olhando surpreso para Shang. Shang olhou para o cara com as sobrancelhas franzidas. Depois de um segundo, o cara apenas bufou com humor. Nada mal, garoto, mas saia do caminho agora. Shang estava bloqueando metade da entrada do prédio, mas ao invés de ir para o lado, o cara pretendia empurrar Shang para o lado. O empurrão não foi muito forte, mas ainda mostrou claramente a intenção do cara. Sem nem mesmo esperar que Shang se movesse para o lado depois de dizer sua frase, o cara moveu sua mão com muito mais velocidade em direção ao ombro de Shang para empurrá-lo para o lado. Aparentemente, seu orgulho foi ferido por Shang bloqueando sua mão. Shang apenas estreitou os olhos enquanto olhava para o cara. Sword Golf Magic. Capítulo 93 Pacote. Shang facilmente empurrou a mão para o lado novamente, fazendo com que ela errasse seu ombro. Por um momento, os dois apenas se olharam. Então, Shang caminhou para o lado, abrindo espaço para o loiro. Sem dizer nada, Shang simplesmente apontou para a porta livre. Por um momento, o loiro olhou para Shang com as sobrancelhas franzidas. Por um lado, ele poderia passar agora, mas por outro lado, Shang empurrou sua mão para o lado. O cara definitivamente não gostou que um mero garoto estivesse olhando para ele daquele jeito. TCH, não faça algo assim de novo se quiser sobreviver na academia. O cara cuspiu antes de entrar no prédio. Shang não respondeu e seus olhos não seguiram o cara. Com suas ações, Shang mostrou que estava disposto a obedecer, mas também que não aceitaria ser maltratado. Shang mostrou que era uma má ideia brigar com ele, mas também não provocou a outra pessoa. Ele não insultou ou repreendeu. Ele só lidou com a ação que foi longe demais sem dar uma lição ao outro lado. Poderia Shang ter atacado verbalmente o cara depois de sua pequena provocação verbal? Claro, mas por que deveria? Era simplesmente alguém que queria salvar a cara depois de receber uma perda percebida. Muitas vezes, quando alguém sentia que estava perdendo um confronto ou uma discussão, tentava dar um último golpe antes de sair. Algo assim foi um pouco covarde, e certamente poderia começar todo o confronto novamente com base naquele último golpe. No entanto, Shang tinha coisas melhores para fazer do que discutir com um cara aleatório.
Muitas pessoas no lugar de Shang teriam jogado um jab de volta. Afinal, ele havia sido atacado verbalmente, então tinha o direito de revidar. Mas isso não era Shang. Por quê? Porque era inútil. Foi uma perda de tempo. Qual era o sentido de bater em um cara aleatório? Shang teria experiência de luta? Não. Shang conseguiria dinheiro? Não. Shang receberia treinamento? Não. Então, por que ele deveria fazer isso? Só porque se sentiu bem? Porque era bom ficar acima de outra pessoa? Claro, mas aqui está o que quer. Esse sentimento é apenas algo que alguém sem muita autoconfiança precisa. A autoconfiança de Shang não veio de espancar algum garoto aleatório que o insultou, mas de seu poder real. Depois que o cara entrou no prédio, Shang avançou, deixando o prédio para trás. Sons de luta e gritos encheram a área, e Shang se lembrou de sua antiga academia de MMA e não estava tão lotado e barulhento, mas a sensação era muito semelhante. Shang seguiu a estrada pavimentada um pouco até chegar a uma encruzilhada. O livro de regras incluía um mapa da academia, e Shang sabia onde cada estrada levava. A estrada ocidental levava ao edifício principal. A estrada oriental levava à cidade. A estrada do sul levava a uma área dedicada ao comércio. Incluía o salão de troca de pontos de contribuição e um mercado com muitas mercadorias úteis para os guerreiros. Claro, o mercado só aceitava ouro. A estrada do norte levava a maioria dos campos e arenas de treinamento. Claro, os campos e arenas estavam basicamente espalhados por toda a academia, mas o maior deles ficava no norte. Como Shang estava interessado em comprar uma faca, ele foi para o sul, para o mercado. Você parece bem forte. Shang não conseguiu dar mais do que alguns passos antes que alguém o parasse de lado. Existe algo que você precisa? Shang perguntou neutramente. A pessoa que parou Shang era alguém da sua idade, provavelmente 14 ou 15 anos. Ele tinha cabelo azul gelo, e Shang podia sentir um pouco de isso humana girando em torno dele. Em sua cintura, ele carregava 2 longos floretes. Shang tinha o hábito de analisar todos ao seu redor e pensar em como iriam lutar, e esse garoto não era a exceção. Shang adivinhou que esse menino não era um guerreiro puro, mas um guerreiro mágico, alguém que praticava magia para aprimorar suas capacidades físicas de luta. Com seus 2 floretes, ele provavelmente era alguém que atacava rapidamente e com precisão. No entanto, por algum motivo, Shang sentiu que o garoto à sua frente era fraco. Tudo sobre ele, seu equipamento, seu cabelo comprido, suas 2 armas brilhantes e seu uniforme radiante o faziam parecer um gênio. No entanto, Shang sentiu que o menino estava apenas fingindo. Para Shang, ele se sentiu muito fraco. O menino sorriu com confiança, seu sorriso iluminando os arredores. Eu vi como você lidou com um dos veteranos, e acho que nós 2 podemos ser úteis um para o outro. Útil? De que maneira? Shang perguntou neutramente. Bem, eu sou Stars Gerbon da Gerbon National, ressoou esse tradinho e firme. O garoto, Stars, disse com um tom gracioso. Recentemente, ingressei na famosa Academia do Guerreiro e estou planejando criar um grupo de indivíduos com ideias semelhantes. Não estou interessado, Shang disse diretamente. Stars olhou em choque para Shang por um segundo. Então, ele deu um sorriso amargo. Com licença, você já ouviu falar do Gerbon National Res não? Shang respondeu, interrompendo-o. Ele não queria ouvir aquele nome irritantemente longo novamente. A pálpebra esquerda de Stars tremeu um pouco, mas ele ainda manteve seu sorriso educado. Bem, você vê, o Gerbonat não importa, disse Shang, interrompendo o menino novamente. Sua formação não importa como eu disse, não estou interessado. Então, Shang continuou andando. Depois que Shang disse isso, o sorriso educado desapareceu de Stars e uma expressão gelada apareceu em seu rosto. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou lentamente. Shang parou de andar e lentamente se virou. Então, ele olhou nos olhos de Stars. Como você foi educado até agora, estou disposto a lhe dar uma dica honestamente bem intencionada.
Isso não é um insulto velado ou algo dito para provocar uma reação sua. É um conselho real. As estrelas apenas levantaram uma sobrancelha. Seu ato só funciona em guerreiros que não passaram por situações de risco de vida o suficiente em suas vidas, disse Shang. Você pode enganar esses guerreiros, mas esses guerreiros são inúteis para começar. Neste mundo, 4 mãos não podem vencer 2 punhos. Desista, disse Shang. Desista de tentar criar um poder. Você obviamente não esteve em perigo em sua vida, e um guerreiro experiente pode ver isso. Não tente contornar a dor do treinamento usando sua habilidade política para criar alguma forma de poder. Você é fraco demais para tal empreendimento. Volte a treinar. Os olhos de Stars se estreitaram, e Shang não só podia ver raiva, mas ódio real dentro deles. Obviamente, Shang atingiu um nervo com suas palavras. Com base naquele olhar, Stars provavelmente ouviu exatamente essas palavras algumas vezes antes em sua vida. Caso contrário, ele não teria uma reação emocional tão forte. Shang adivinhou que os pais de Stars provavelmente disseram algo semelhante. Então, como Stars reagiu? Ele suspirou, virou-se e saiu. Alguns segundos depois que Stars saiu, Shang suspirou. Eu em minha boca grande. Eu queria dar a ele alguns conselhos honestos, mas ver onde isso me levava. Tenho certeza de que aquele cara vai mandar seus capangas para cima de mim mais tarde por causa do meu comportamento desrespeitoso. Shang continuou caminhando para o sul enquanto coçava o queixo. Honestamente, eu não quero lidar com cada cara chato individualmente. Acho que devo fazer do primeiro grupo um exemplo. Sword Golf Magic. Capítulo 94. Shang chegou ao mercado depois de caminhar um pouco. Com certeza, havia muitas barracas aqui. Alguns dos donos de barracas tentavam atrair clientes gritando que preços eram ótimos, mas alguns não gritavam nada. Shang andou um pouco pelo mercado sob a constante enxurrada de ofertas. Ele realmente não ouviu todos os gritos, já que ninguém estava gritando sobre facas. Mas então, Shang parou de repente e virou em uma direção diferente. Ele tinha acabado de ouvir algo interessante. Shang achava que era imune aos poderes tortuosos do marketing. Infelizmente, ele estava enganado. Você disse que tem minério de nível 2? Shang perguntou ao mercador sorridente. Claro. Apenas os melhores minérios no Elis Vive fingirem por um. O comerciante disse com um sorriso largo. Estou interessado, Shang perguntou. Você poderia me mostrar o que você tem a oferecer? Coisa certa. O comerciante disse enquanto tirava 8 pedaços diferentes de minério. Obviamente, essas peças não eram tudo que ele tinha a oferecer e eram apenas para fins de exibição. Shang olhou para os 8 pedaços de minério. Temos mais a oferecer, mas só trouxe o melhor para você. O comerciante disse com um sorriso largo. Estes são nossos melhores minérios de posto 2, 7 para todas as diferentes afinidades e 1 para guerreiros que decidiram seguir um caminho mais puro. Shang assentiu enquanto olhava para as 8 pedras. Posso tocá-los? Coisa certa. O mercador gritou enquanto empurrava as pedras para frente. Shang pegou cada pedra em sua mão, uma por uma, e agiu como se estivesse inspecionando sua qualidade. Na verdade, ele não tinha ideia sobre minério. Na verdade, ele estava apenas sentindo a reação de sua espada. Sempre que Shang segurava uma pedra, sua espada vibrava e Shang podia sentir a excitação e a fome vindo dela. A reação da espada às pedras foi a mesma para todos eles. Aparentemente, não havia nada de especial sobre eles. Eles eram todos igualmente interessantes para ele. Shang queria testar se sua espada preferia materiais de uma afinidade específica, mas não o fez. Tudo era o mesmo para ele. Quanto o custo de afinidade com a terra? Shang perguntou. Quanto você precisa? Nossos preços dependem de quanto você compra, respondeu o comerciante. O suficiente para reforjar completamente essa espada, Shang disse, girando levemente para que o mercador pudesse ver a espada nas costas de Shang. Puxar a arma era proibido, então Shang teve que mostrar sua espada dessa maneira.
O mercador olhou para a espada e assentiu com um largo sorriso. Você está com sorte. Isso deve ser o suficiente para se qualificar para nosso menor desconto de compra em massa. Quanto? Shang perguntou. Para reforjar toda a sua espada, você precisa de cerca de 7 unidades de minério, o que daria 150 de ouro, mas com o desconto de compra em massa, são apenas 140 de ouro, disse o comerciante. Shang assentiu. E quanto ao Issei Affinity? O Issei Affinity é muito mais raro do que o Eata Affinity, então é um pouco mais caro. A mesma quantidade do Issei Affinity chega a 200 de ouro naturalmente, mas 190 de ouro para você, respondeu o comerciante. Shang assentiu. E aquele sem Affinity? Esse é o nosso mais barato e custa apenas 100 ouro. Infelizmente, como eles estão em alta demanda, não podemos oferecer um desconto para a compra em massa, disse o comerciante. Shang assentiu novamente. Obrigado pelo seu tempo. No entanto, no momento, não tenho fundos para comprar qualquer um de seus produtos. Estou muito interessado neles, mas, por enquanto, devo recusar. Quando tiver os fundos necessários, voltarei para ver mais de perto, assumindo que entretanto não encontro uma oferta melhor. O comerciante desanimou, mas não perdeu o sorriso nem o profissionalismo. Tudo bem. Você pode me encontrar aqui de segunda a quarta. Desejo-lhe sorte na aquisição dos fundos de que necessita. Shang assentiu e se despediu. Então, essa é a compensação, hein? Shang pensou enquanto continuava procurando por uma faca. A seleção de mercadorias aqui é o mais do que ampla. Pelo que posso dizer, há coisas de todo o mundo aqui. Os alunos podem encontrar tudo o que precisam neste mercado. No entanto, em troca, os preços são ridículos, pensou Shang. Aquele cara que conheci em uma das cidades no caminho para o paraíso do guerreiro me ofereceu minério de qualidade semelhante por apenas 40 de ouro. Infelizmente, ele tinha apenas um tipo de minério de nível 2 à venda, e não havia outro comerciante que vendesse minério de nível 2, e não posso culpá-los. Se eu fosse eles, também não venderia localmente, mas em uma cidade vasta e rica como o Arrios Paradise. A maioria dos alunos vem de origens de prestígio e não lhes falta dinheiro. Os comerciantes podem vender seus produtos sem competir em preços na academia. Se eu quiser atualizar minha espada, preciso obter algum ouro. Além disso, devo perguntar a um dos professores onde o minério é obtido. Talvez eu consiga mais barato viajando para lá. Depois de caminhar um pouco pelo mercado, Shang encontrou uma barraca que vendia facas. Era uma loja de caça e as facas que vendiam eram para esfolar animais. Frequentemente, os caçadores não iam para a floresta selvagem apenas para caçar um único animal. Na maioria das vezes, eles ficavam lá o dia inteiro, matando tudo o que encontravam e podiam matar. Carne de animal podia ser vendida por muito dinheiro, mas a proporção de ouro para volume e peso era muito menor do que coisas como dentes, pele e garras. Poucas pessoas tinham anéis espaciais, o que significava que eles tinham que carregar suas presas com sacos de besta. Se eles carregassem o cadáver inteiro, precisariam retornar ao paraíso do guerreiro imediatamente, pois simplesmente não podiam carregar mais. Por causa disso, a maioria desses caçadores simplesmente removeu as coisas mais valiosas de suas presas e deixou a carne e os ossos na natureza. Isso também teve o efeito colateral positivo de aumentar a população de feras novamente. Afinal, os cadáveres seriam rapidamente consumidos pela vida selvagem de lá. Shang comprou uma faca de esfolar adequada para todas as feras do primeiro reino por 2 ouros. Não havia facas de barbear no mercado, pois todos os guerreiros da academia simplesmente usavam suas armas para se barbear. Claro, muitos deles simplesmente não se barbeavam. Depois de pegar a faca, Shang também foi para o Exchange Hall, local onde os alunos podiam trocar seus produtos por pontos de contribuição e vice-versa. Shang pediu ao balconista para verificar seu saldo, e o balconista disse que Shang tinha 20 pontos de contribuição em sua conta. Aparentemente, 20 pontos de contribuição era quanto valia o cadáver completo de um Pestcat.
Chang sabia que assistir a uma aula normal dava ao aluno um ponto de contribuição, enquanto assistir a uma aula básica dava a eles 2 pontos de contribuição. As lições principais eram as lições específicas da classe para qualquer classe em que o aluno estivesse. Um pesticate vale 10 lições básicas ou 20 lições normais. Isso não é muito, mas também não é pouco. Por um lado, alguém precisa estudar basicamente uma semana inteira para obter tantos pontos de contribuição, mas, por outro lado, alguém não precisa se colocar em perigo por apenas uma semana. Acho que depende do poder do aluno como ele vê a situação. Chang também verificou os preços do minério no Exchange Hall. O minério de nível 2 mais barato custava 2.000 pontos de contribuição para uma unidade de minério. Como o comerciante havia sugerido anteriormente, Chang precisaria de 7 unidades para sua espada, o que daria 14.000 pontos de contribuição. Parecia muito, mas na verdade não era. Apenas estudando, um aluno não seria capaz de obter isso facilmente, mas isso não era um problema. Havia feras e missões suficientes para todos. Além disso, a espada de Chang era bastante grande, já que era tão longa. Não era tão grande quanto uma verdadeira espada de 2 mãos, mas definitivamente era muito grande para uma espada de uma mão. Outros alunos provavelmente não precisariam de tantos pontos de contribuição. Antes de Chang deixar o Exchange Hall, ele também olhou para o quadro de missões dentro dele. Os quadros de missão estavam por toda a academia e todos mostravam diferentes missões. O do Exchange Hall listava missões de transporte e escolta. Aquele que deu menos recompensas já deu 10 pontos de contribuição, e a missão era apenas pegar algo da Blitzard Zerg. Isso não foi nem um dia inteiro de viagem para Chang. Os mais lucrativos davam centenas e até milhares de pontos de contribuição. Claro, os realmente bons foram bloqueados para guerreiros no palco geral. Depois de olhar para as missões por um tempo, Chang deixou o Exchange Hall. Ele queria voltar para o quarto, fazer a barba e depois participar de algumas aulas. Infelizmente, em seu caminho de volta ao prédio principal, o que ele esperava que aconteceria, aconteceu. 4 alunos da idade de Chang estavam olhando para ele com os braços cruzados. Stars Gerbon estava entre eles. Sword Golf Magic. Capítulo 95. Chang olhou para as 4 pessoas mais as estrelas com uma expressão uniforme. Ele tinha visto essa situação vindo de uma milha de distância. Malditas crianças. Toda vez que algo não sai do jeito deles, eles têm que tentar mudar algo em vez de perceber que, às vezes, a melhor maneira é simplesmente aceitar sua situação atual. Chang pensou com aborrecimento. Chang suspirou e caminhou em direção ao prédio, o que significava que ele estava efetivamente caminhando em direção ao grupo. Chang tinha visto como o grupo havia deixado os outros passarem sem problemas, mas com certeza, assim que Chang chegou perto deles, eles pararam diante dele. Em vez de olhar para o grupo de capangas, Chang olhou para Stars com uma expressão entediada. É isso que você decidiu ser o melhor curso de ação? Ele perguntou. As estrelas definitivamente não gostaram da falta de medo ou respeito de Chang. Aquele cara não sabia que estava cercado por 4 alunos da Academia do Guerreiro. Cada aluno tinha um grande potencial e não havia nenhum fraco. Estar cercado por 4 guerreiros do lado de fora pode não ser tão ruim, mas nessa escola, era ruim. Nenhum desses 4 alunos era fraco. Esta não foi minha escolha, mas sua, Stars disse com um suspiro impotente. Se você não tivesse tentado me desrespeitar, eu simplesmente teria deixado você ir, sabe? Você não percebe onde estamos? Stars perguntou impotente enquanto ele balançava a cabeça lentamente. Esta é a Academia do Guerreiro. Você não pode se dar ao luxo de ser desrespeitoso com os outros, ou você se encontrará no fim de uma lâmina. Se você quer chegar aqui, você tem que defender sua honra se alguém te desrespeitar. Você não me deu outra escolha. Não foi difícil para Chang ver através dessa besteira. Alguém tinha que defender a própria honra. Não. Não foi difícil simplesmente ir embora. Contanto que alguém não atacasse fisicamente outra pessoa, não era necessário começar uma briga.
Eles não podiam nem lutar com suas armas, o que significava que eles não teriam nenhuma experiência de luta com suas armas. Além disso, os pontos de contribuição não podiam ser transferidos entre os alunos. Essa regra existia para impedir que os alunos do topo canibalizassem os 90% inferiores. Claro, a academia não tinha nada contra alunos lutando uns contra os outros, mas eles não queriam que 90% dos alunos fossem essencialmente aleijados. Resumindo, literalmente não fazia sentido eles lutarem. Ninguém se beneficiaria. Eram simplesmente crianças fazendo coisas de crianças. Chang desviou o olhar de Stars e olhou para as 4 pessoas que o cercavam agora. Se fosse a Terra, Chang teria fugido há muito tempo. Lutar contra 4 lutadores treinados era impossível, mesmo para o melhor lutador da Terra. Um humano só tinha um número limitado de braços e não tinha olhos na parte de trás da cabeça. Nos filmes, era normal um cara bater em 10 pessoas, mas na vida real não funcionava assim. Se alguém olhasse de perto, sempre notaria que o ator do filme nunca foi atacado por todos os inimigos ao mesmo tempo. Eles sempre vinham em pequenas ondas. Na vida real, não funcionou assim. Na Terra, Chang poderia ter socado talvez 1 ou 2 caras se ele fosse mais rápido e poderoso do que eles, mas enquanto socava os 2 primeiros, os outros 2 já teriam acertado Chang na nuca. Então o quê? Sua consciência seria abalada e os 4 o jogariam no chão e o chutariam. Nesse ponto, já teria acabado. No entanto, esta não era a Terra. Neste mundo, Chang não precisava temer números, desde que não atingissem alturas ridículas. Os 4 alunos ao redor de Chang tinham 14 ou 15 anos, exceto uma pessoa, que parecia um pouco mais velha. Chang imaginou que o último cara tinha provavelmente 17 ou 18 anos. Então, em que estágio os alunos estavam ao redor de Chang? 3 estavam no estágio de soldado inicial e o mais velho estava no estágio de soldado intermediário. Chang estava no Peaxodier Stage. Esta foi uma diferença gigantesca. Havia 5 níveis em cada reino. Inicial, meio, tarde, pico. Então, se descritos com níveis e números, os oponentes de Chang seriam nível 2, 2 e 3, enquanto Chang era nível 5. O que isso significava em termos de capacidade de combate? Isso significava que Chang superava cada um de seus oponentes por um fator de 3, pelo menos. Se colocado em perspectiva, era como um homem adulto sendo assediado por 4 crianças de 10 anos. Por causa disso, Chang nem estava nervoso. Ele simplesmente esperou que eles fizessem seu movimento. Quando Stars viu que Chang não respondeu, ele ficou irritado. É esse? O mais velho do grupo perguntou Stars. Surpreendentemente, sua voz não parecia muito feliz. Chang olhou para o mais velho do grupo quando falou, e o mais velho olhou para trás. No entanto, Chang notou uma reação sutil. Ele estava com medo. Com certeza, ele notou meu poder, Chang pensou. Baseado no que ouvi, os últimos exames de admissão foram há 2 ou 3 meses, e esses caras estão definitivamente entre os mais jovens. Isso significa que eles provavelmente se juntaram à Rio's Academy com o último lote. Mas o cara mais velho está aqui há pelo menos mais 2 anos, provavelmente mais. Seria imperdoável se um aluno que esteve na academia do guerreiro por tanto tempo não tivesse a capacidade de estimar aproximadamente o poder de um oponente. Sim, é este, Stars disse com um sorriso educado. Quando falava com Chang, agia como uma serpente sorrateira, mas quando falava com seus subordinados, era educado. E você quer que a gente bata nele? Pediu o mais velho do grupo para confirmar. Infelizmente, não tenho outra escolha, disse Stars com um suspiro. Se queremos que nosso grupo cresça, temos que mostrar que ninguém pode mexer com a gente. Quando o mais velho do grupo ouviu isso, ele fez uma careta. Então, ele olhou para Chang, que olhou de volta de forma neutra. O mais velho cerrou os dentes. Era como se ele estivesse tomando uma decisão muito importante. Os outros aguardavam o sinal do aluno mais velho.
Ele era o líder do esquadrão e tinha que dar a ordem primeiro. O aluno mais velho tirou um de seus anéis com raiva. Xing. Vários itens diferentes apareceram na frente do aluno mais velho, assim como uma tonelada de ouro. As estrelas e todos ao seu redor olharam surpresos para o aluno mais velho. O que ele estava fazendo? O aluno pegou um enorme saco de ouro, colocou no anel espacial e então... Clink! Ele jogou no chão na frente dos Stars. Os Space Rings eram muito duráveis, desde que alguém não colocasse as coisas erradas neles. Afinal, eles tinham que segurar mesmo nas lutas. Stars olhou com choque para o anel espacial na frente de seus pés. Pegue seu ouro e seu anel espacial de volta, disse o aluno mais velho. Estou indo embora. Stars e seus lacaios apenas olharam chocados para o aluno. Enquanto isso, o aluno pegou seus pertences e olhou para Shang com uma expressão séria. Sinto muito por ficar no seu caminho, disse ele solenemente. Shang assentiu. Está bem. Todos nós cometemos erros. Pelo menos você conseguiu corrigir o seu antes que fosse tarde demais. O aluno assentiu e sorriu um pouco. Obrigado. Então, o aluno olhou para seus ex-membros. Se eu fosse você, iria embora rapidamente, disse ele. Por fim, o aluno rapidamente arrumou suas coisas e entrou no prédio. Ele provavelmente queria guardar suas coisas antes de fazer qualquer outra coisa. Shang lançou um olhar para o aluno e olhou para o anel espacial na mão de Stars. Um anel espacial e um enorme saco de ouro. Até eu estou interessado. Infelizmente, é proibido roubar dentro da academia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.